Não entendi. Ah, você, fala. Não, porque eu vi uma voz assim no meio, não consegui identificar de onde é. Não, mas então... Por que você deveria respirar melhor de ponta cabeça? Ah, então, porque aí se for que esticam mais, ficam livres, né? Mas aí, Não, veja, ó. Né? Você entendeu isso que eu falei aqui? Numa situação que você se encontra agora e de que eu me encontro sentado ou de pé, essa é a situação porque o pulmão está apoiado aqui, certo? Então imagina um trapezista, certo? Ele vira de ponta cabeça, ele fica um tempo de ponta cabeça, certo? O que vai acontecer? Isso. E aí, todo o peso do pulmão vai estar apoiado aonde? No ápice. Concorda? Porque a pressão continua a mesma aqui, pressão atmosférica. Então, os alvéolos agora do ápice vão ser menores e mais comprimidos, porque todo o peso do pulmão está sendo apoiado no ápice. E os alvéolos da base vão estar de maior tamanho. Entendeu? Aí, por que você deveria respirar melhor aqui do que aqui? Hã? Porque o pulmão é o quê? Um triângulo? É tipo uma piramidezinha, né? Tem mais alvéolos à base do que no corpo. Não. Não. Na verdade, você vai ter volumes diferentes de alvéolos aí. Mas eu nem estou entrando em detalhes como vai estar a circulação aí também. Então, na verdade, vai depender muito de quanto você tem de circulação passando aí. E aí, quando a gente discute a circulação, você vai ver que não vai fazer tanta diferença você tá. Agora, se a gente levar em consideração da área, etc., nem é tanto levado em consideração, porque você tem que ter uma circulação adequada também funcionando aqui. Isso vai ser impactado também de acordo com a posição em que você se encontra. Tá? Quer dizer que então ele vai estar mais restrito à parte de expansão volumétrica, né? Porque a quantidade de mitocôndrias não vai mudar de acordo com a postura. Não, mas a questão de mitocôndria é no músculo. É mais parte muscular, então. Na verdade não tem nada a ver com alvéolo, certo? É para o músculo contrair, por isso que o músculo não entra tanto em fadiga. Tá? Bom, a gente vai ter diferenças respiratórias durante o sono ou durante a vigília, quando a gente está acordado. Diga. Eu não sei se é uma grande besteira ou não, eu ouvi falar uma vez que quem fica muito tempo pendurado assim, ou misturado, alguma coisa assim, morre asfixiado, morre por outras palavras. É verdade isso? Não tem nada a ver. Pendurado como? Tipo, Não, pendurado. Morcego. Eu vi, tipo, de crucificado mesmo, no caso, né? Enfim, mas que morre asfixiado, que não morre por outras causas. Eu não sei se isso tem a ver ou não. Se deixar uma pessoa de ponta cabeça, ela morre sufocada? não, mas daí veja, se você, Pendurado pelo braço, assim. tipo crucificado, Tipo crucificado, que foi o que eu vi. Eu não sei se é. então, não tem muito base, muito mecanismo fisiológico para explicar isso. Porque assim, se você pensar a pessoa ficar pendurada, o que vai impactar, por exemplo, no tórax, por exemplo? Na verdade, ela vai estar pendurada pelo braço, então, enfim, não consigo imaginar o porquê que isso... Em relação à circulação sanguínea, porque eu sempre ouvi da minha avó que a gente não podia ficar muito tempo de ponta cabeça. Então, não, mas daí... Não, veja, assim, eu não quero instigar que vocês fiquem de ponta cabeça, ou que vocês vão procurar trabalhar no circo, alguma coisa do tipo. Meditação. Na verdade, se você ficar de ponta cabeça, você vai mudar todo o processo fisiológico aí. Então, assim, você vai ter uma dificuldade muito maior, você vai ter um acúmulo de sangue no cérebro, entendeu? Você nunca pegou galinha e virou de ponta cabeça antes de sacrificar? Então assim, você vai mudar toda a fisiologia cardiorrespiratória também, mas assim, na verdade era só um exemplo que eu queria dar para vocês. Eu não achei que ia gerar tanta Curiosidade. curiosidade. Na verdade, só queria mostrar que existem diferenças. O alvéolo é o mesmo. Na verdade, não é que o alvéolo do ápice
numa posição ortostática, ele é maior do que o alvéolo da base. Só queria dizer que se você inverter a posição anatômica, você muda a conformação dos alvéolos por causa que você tem uma pressão atmosférica agindo aí, tá bom? Veja, durante o sono e a vigília. Vigília é quando a gente está acordado. Nós temos diferenças respiratórias. Quando a gente está na vigília, nós temos o controle, digamos, vamos pensar, involuntário da respiração. Todo mundo aqui, eu espero que esteja acordado. Todo mundo está respirando também. Mas nós temos um controle que também é não voluntário da respiração, que é um controle automático. Desculpa, nós temos um controle voluntário quando nós estamos acordados. Então todo mundo aqui que está acordado consegue parar de respirar, consegue forçar a respiração, consegue realizar uma inspiração seguida de 2 expirações. Mas também tem um controle automático da respiração, que é mediado principalmente por quimiorreceptores, que controlam gases do sangue. Aqueles mesmos quimiorreceptores que a gente viu recentemente aí, tá? Agora, quando a gente está dormindo, nós não temos um controle voluntário da respiração, não é? Então, quem mantém a respiração é quimiorreceptores, tá? É o controle de gases no sangue que mantém a minha respiração, regulando oxigênio e CO2. Qualquer desbalanço nesses gases que acontece, na maioria das vezes, a pessoa desperta. Então, veja, a apneia obstrutiva do sono. Então, a pessoa dorme, tem um fechamento das vias aéreas. Falta oxigênio e aumenta CO2. Então tem um desbalanço de gases. O que vai acontecer? O sistema de alerta é deflagrado e a pessoa respira. Tá? Esse sistema voluntário da respiração, quando a gente está acordado, é o que faz as pessoas morrerem afogadas também. Então veja, se você se afoga, qual que é a resposta reflexa mais imediata? Não respirar, não é? Você não vai respirar. Só que por que a pessoa morre afogada, então? Porque ela respira. Mas por que ela respira se ela sabe que ela não pode respirar? Porque automaticamente a elevação de CO2 dentro do organismo ativa centros respiratórios, falando assim, você precisa respirar porque o seu equilíbrio ácido-base está alterado. E você respira. Só que como você está dentro da água, você vai inspirar a água e aí colava todos os alvéolos e aí você não tem mais troca, tá? Situações de hipóxia e hipercapnia, outra situação em que o sistema se adapta, então por isso se altera rapidamente. Então se eu pegar um avião aqui em São Paulo, 700 milímetros de mercúrio a pressão barométrica e vou lá para La Paz, na Bolívia, 4.000 metros de altura. Quando eu desembarcar na Bolívia, eu vou sentir uma falta de ar? Um pouco, mas não tanto. Tá? Porque a gente vai ver que a gente tem muito oxigênio ainda no organismo que pode ser utilizado. Mas se eu tiver que subir uma escada de 10 degraus, correndo, muita falta de ar você vai sentir. Tá? Então veja, numa situação de hipóxia, o sistema se adapta ou tenta suprir de alguma maneira. Como? Aumentando a frequência respiratória. Então se você subir 10 degraus aqui em São Paulo, 10 degraus na Bolívia, você vai ver que o aumento de frequência respiratória vai ser muito maior para obter um volume de ar maior que o seu pulmão está necessitando. Tá? É um sistema que reduz a sua atividade em algumas patologias. Tá? E veja, e não são só patologias relacionadas ao sistema respiratório, como enfisema, asma, bronquite, pneumonia, mas até doenças neurodegenerativas, então que nem Parkinson, epilepsia, Alzheimer, são todas doenças neurodegenerativas que quando estão em situações muito avançadas da doença, afetam o sistema respiratório e as pessoas vêm a falecer, vêm a óbito por paradas respiratórias, principalmente durante o sono, que é onde o sistema é mais vulnerável. Tá? Então veja, ninguém vem a falecer de Alzheimer porque perdeu a memória, ou de Parkinson porque perdeu o movimento, não é? Mas é, na grande maioria dos casos, por alterações no sistema respiratório. Tá? Bom, já discutimos alguma coisa sobre desenvolvimento, sobre a idade, então veja, desde que nascemos o sistema respiratório vai maturando. Até aproximadamente 20, 25 anos no máximo. Então alguém, vocês aqui devem ter nessa idade aí mais ou menos, né? A grande maioria. Entre 20 e 25 anos. Então alguns do sistema respiratório está
ainda maturando. Agora, alguns que já passaram disso aí, só ladeira abaixo. Não tem volta mais. Então, pra mim, por quê? É nós dois, né, viado? Não, eu também me incluo nessa situação. Então, assim, o sistema não vai, só vai deteriorando ao longo do tempo aí, tá? É um sistema interessante porque ele é capaz de integrar diversas respostas. Não só respostas motoras com o sistema motor, então veja, fonação, deglutição, mastigação. Então veja, na fonação, se eu estou aqui dando aula para vocês, de repente eu preciso dar uma determinada entonação, eu faço uma apneia, eu paro minha respiração para dar uma entonação maior na minha voz. Então deve ter uma... existe, na verdade, uma interação muito grande entre o sistema da fala e o sistema respiratório. São sistemas motores. Na deglutição, toda vez que você vai deglutir, você faz uma apneia para poder deglutir. Tá? Caso contrário, a bebida, o alimento pode ir para o lugar errado. Quem nunca tomou refrigerante falando ao mesmo tempo e acaba saindo pelo nariz? Não é? Na verdade, foi uma má coordenação entre dois sistemas motores aí. E com o sistema cardiovascular existe muito claro a chamada integração cardiorrespiratória, né? Não só na região dos alvéolos pulmonares, entre alvéolos e capilares, mas também lá no cérebro, naquelas regiões que eu comentei com vocês algumas aulas atrás, de controle cardiovascular, vocês vão ver hoje que são as mesmas áreas de controle respiratório, com alguns nomes diferentes, mas estão localizadas na mesma região. Tá? Então, com isso, a gente tem um sistema de extrema relevância para a manutenção da homeostase. Tá? Bom, aquela função fisiológica relativamente simples do sistema respiratório, que era fornecer oxigênio para as células e remover CO2, é sim o principal objetivo do sistema respiratório. Né? E ele coordena isso de uma tal maneira que envolve o sistema nervoso central, o sistema cardiovascular e o sistema respiratório, e outros sistemas motores também.